Olá, amigos, bom dia. Vamos tratar de um assunto hoje importante relacionado a férias do trabalhador, o direito do trabalho, em conformidade com a nossa CLT, e nada melhor do que tratar desse assunto nesse momento onde estamos prestes a entrar de férias, todos nós, né? Mas aqui a conversa, o bate-papo é sobre férias do trabalhador regido pela CLT. E o que é que a CLT fala sobre férias do trabalhador? Férias nada mais é do que um descanso concedido ao empregado que trabalha pelo menos um ano para o empregador. E esse direito ele é assegurado na nossa própria Constituição, lá no seu artigo 7º, inciso 17. E a própria Constituição também, ela regulamenta, inclusive, o texto de férias para os trabalhadores, consequentemente, ter esse direito que é fundamental. Mas, quando se fala em férias do trabalhador, é interessante também rememorar um pouco da história do direito de férias no que diz respeito ao trabalhador regido pela CLT. E na década de 40, precisamente em 1943, a CLT ela já trazia, já assegurava esse direito ao trabalhador. Conforme disse anteriormente, na Constituição de 88, é que vem assegurar esse direito e mantém também uma remuneração chamada terço de férias. Para isso, o trabalhador precisa ter o que chama-se período aquisitivo. E como é que ele adquire o período aquisitivo? Ele adquire o período aquisitivo após um período de 12 meses trabalhado. Né? Vale salientar que esse período aquisitivo ele é um ano contratual e não um ano civil. E isso é uma previsão do artigo 130 da nossa CLT. Algumas circunstâncias interrompem essa contagem. Por exemplo, empregado que deixa o emprego e não é readmitido em 60 dias, ou, por exemplo, que permanece em licença remunerada por mais de 30 dias. Outras hipóteses também estão previstas na CLT nos seus artigos 131 e 132, respectivamente. Bom, após o período aquisitivo, passamos agora, então, a falar um pouco sobre o período concessivo das férias. Primeiro, o trabalhador adquiriu o período aquisitivo, que foi exatamente aquela contagem do tempo contratual. Em seguida, ele vai para o período concessivo, que, por sua vez, é a escolha do período da concordância do empregador, que pode definir as escalas de férias. Mas a lei prevê duas exceções. As duas exceções, ambas estão no artigo 136. A primeira é no artigo 136, parágrafo 1º, onde diz: os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço. Obviamente que não é só apenas o interesse do trabalhador, mas também não pode causar prejuízo ao serviço. Já no artigo 2º do mesmo artigo diz: o empregado melhor dizendo, o empregado estudante menor de 18 anos tem o direito de fazer coincidir suas férias com as escolares. Não teria nenhum sentido um estudante e menor de 18 anos, que é um trabalhador, ter suas férias diferentes, ou seja, um período de férias escolares diferente do período das férias do seu trabalho. Isso não teria nenhum sentido. Por isso, a lei prevê, lá no seu artigo 136, parágrafo 2º, esse direito desse trabalhador. O início dessas férias, falando sobre as férias, tem algumas vedações para que realmente sejam analisadas e sejam cumpridas. Por exemplo, é vedado o início das férias nos 2 dias que antecederem feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Também não teria nenhum sentido o trabalhador tirar suas férias
nesse período que antecede, por exemplo, os finais de semana ou algum feriado, porque, em tese, ele está perdendo dias dentro das suas férias. Por sua vez, a concessão das férias deverá ser participada por escrito ao empregado, com antecedência mínima de 30 dias, por escrito, né, e mediante recibo com a apresentação da carteira de trabalho, né, para anotação dos períodos requisitivos e concessivos. Isso está previsto no artigo 135 da nossa CLT. As férias, por sua vez, ela trata de uma questão chamada fracionamento de férias. Fracionamento de férias nada mais é do que como o trabalhador pode tirar as férias, se é de uma vez, como é que é. Até 2017, melhor dizendo, a CLT exigia que as férias fossem usufruídas num só período, ou seja, 30 dias. Mas a partir da reforma trabalhista, né, desde que haja concordância do empregado, as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, né, desde que um deles não seja inferior a 14 dias e os demais não sejam inferiores a 5 dias. Todo esse período, dias corridos, né? Isso está previsto também lá no artigo 134, parágrafo 1º da nossa CLT. Por sua vez, quando se fala em férias, né, automaticamente alguma coisa pode acontecer nesse intervalo de tempo que o trabalhador trabalhou para que pudesse gozar suas férias. Por exemplo, no que diz respeito à questão de faltas. As faltas ao serviço elas podem ter um impacto muito sério e direto na concessão das férias. E lá no artigo 137 da CLT diz: o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Primeiro, 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Segundo, 24 dias corridos quando houver tido de 6 a 14 faltas. Terceiro, 18 dias corridos quando houver tido de 15 a 23 faltas. E quarto, 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 32 faltas. Então é importante que o trabalhador esteja atento a esse controle das suas faltas durante o período de trabalho, né, para que ele possa ter a concessão das suas férias na integralidade ou não. A CLT, no seu artigo 131 e incisos, ela vai falar um pouco, por exemplo, quando não é considerada falta ao serviço, né? Por exemplo, alguns motivos faz com que isso não seja considerada falta. Por exemplo, um acidente do trabalho, né? Ou de enfermidade desde que atestado pelo INSS, a ausência justificada pela empresa durante suspensão preventiva para responder, por exemplo, ao inquérito administrativo ou de prisão preventiva, ou quando o réu não for submetido ao júri ou ao absolvido, né? Isso está previsto, como eu disse anteriormente, no artigo 131 e seus incisos, respectivamente, né? Bom, mas e o trabalho durante o período de férias, como é que fica isso? Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo, né, e esse salvo é importante você prestar bastante atenção, se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regular, no caso de 2 empregos, por exemplo. Então, consulte a sua CLT para ver com mais detalhe, com mais propriedade, essa informação que ela é importante, né? Bom, mas quando se fala em férias, né, do trabalhador, aí tem também o que nós denominamos, de acordo com a lei, das férias coletivas. E essa previsão é lá no artigo 139 da CLT. Diz assim: os empregados de uma empresa podem ter férias coletivas em período determinado pelo empregador. Neste caso, as férias podem ser divididas em 2 períodos anuais. Enquanto nas férias do trabalhador, né, como falei anteriormente, pode ser dividido em 3 períodos, aqui nas férias coletivas, apenas em 2 períodos anuais, desde que nenhum desses períodos seja inferior a 10 dias corridos, né? As datas
devem ser comunicadas pelo empregador aos sindicatos da categoria profissional e afixadas nos locais de trabalho. Os empregados, por sua vez, os empregados contratados, né, há menos de 10 meses, 12 meses, melhor dizendo, 12 meses, né, podem ter férias coletivas proporcionais e, depois disso, deverá ser iniciada nova contagem de período aquisitivo, previsão do artigo 140 da nossa CLT. Mas quando estamos tratando de férias, vem uma pergunta muito básica. E a remuneração, como é que fica? Bom, a nossa Constituição, ela assegura o gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Mas como é que ocorre isso? Como é que é calculado, né, esses valores aí? De acordo com o artigo 142 da CLT, depende de qual é a base utilizada para o cálculo do salário. Por exemplo, quando este for pago por hora com jornadas variáveis, deve-se apurar a média do período aquisitivo. Por sua vez, quando for pago por tarefa, a base será a média da produção do período aquisitivo. Quando o salário for pago por percentagem, comissão, né, digamos assim, o cálculo leva em conta a média recebida nos 12 meses anteriores à concessão das férias. Também se computa para a remuneração das férias os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso, que esses pontos mais específicos trataremos em outro momento do nosso momento jurídico, né, para que vocês possam se aprimorar cada vez mais com essas informações. Bom, mas também tem o que se chama conversão em dinheiro. Cuidado! O empregado pode converter em abono pecuniário um terço do período de férias em valor correspondente à remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Para tanto, ele deve se manifestar até 15 dias antes da conclusão do período aquisitivo. Isso está previsto no artigo 143 da CLT. Esse direito, por sua vez, não se aplica aos casos de trabalho em tempo parcial nem aos professores. Nós estamos tratando aqui de forma específica do trabalhador regido pela CLT, mas os casos em tempo parcial e a professores, essa especificidade ela não é admitida, né? Mas e as férias não concedidas? No artigo 137 da CLT, prevê um conjunto de sanções ao empregador, que, por exemplo, nem concede ou então atrasa a concessão ou ainda atrasa a remuneração das férias dos seus empregados. Caso sejam concedidos após o fim do período concessivo, as férias serão remuneradas em dobro. Observem, né? Isso é importante. De acordo com a súmula 80 do TST, se apenas parte das férias forem gozadas após o período concessivo, remunera-se esses dias excedentes em dobro. No caso de não concessão, o empregado pode ajuizar a reclamação trabalhista para que a Justiça do Trabalho fixe o período de férias, sob pena de multa diária. Há ainda previsão de multa administrativa. Então, tem que ter bastante cuidado com isso, para que você não tenha prejuízo das suas férias não concedidas e que, consequentemente, você possa ajuizar as suas reclamações trabalhistas, caso venha a ocorrer alguma situação desta forma. Bom, e aí nós vamos aqui entrar agora no que chamamos, que seria o fim do contrato. Ao fim do contrato, as férias adquiridas e não usufruídas devem ser indenizadas, né? Nesse caso, por exemplo, empregados com menos de um ano de contrato, a lei assegura indenização proporcional ao tempo de serviço prestado. Se a dispensa, obviamente, não tiver sido, por exemplo, sem justa causa, ou então quando o contrato por tempo determinado chegar ao seu fim. Se o contrato chegou ao fim, não tem mais o que fazer, né? Os empregados com mais de um ano de contrato também têm direito a férias proporcionais, desde que a demissão não seja por justa causa. Isso é uma previsão da súmula 171 do TST. Bem, e aí? Vem uma perguntazinha muito elementar. E as férias pagas, mas não gozadas pelo trabalhador? A lei é muito clara, ela diz assim: o gozo de férias é considerado um direito indisponível,
Ou seja, o empregado não pode abrir mão dele. Assim, o empregador que não remunera férias não gozadas e as converte em dinheiro para o empregado, cuidado, ele está agindo de forma ilícita. Então, bastante cuidado com essa situação. Bom, e tratamos das férias em algumas poucas palavras, né, em breves comentários do trabalhador regido pela CLT e as férias do servidor público. Esse é um capítulo que nós trataremos brevemente em outro módulo, digamos assim. Mas as férias do servidor público, ele é regido por uma outra lei, né? A Lei 8.112/90. Por sua vez, essa mesma lei ela conserva, digamos assim, o direito às férias por boa parte das características da CLT. Né? Então, a principal diferença é a possibilidade de acumulação por, no máximo, 2 períodos, em caso de necessidade do serviço. Mas, para servidores públicos estaduais e municipais, deve-se também observar o regime jurídico, tanto estadual para o servidor estadual, quanto para o servidor municipal. Então, em um outro momento, nós trataremos especificamente de férias voltadas especificamente para o servidor público. Esperamos que com essas simples palavras com relação a férias ao trabalhador regido pela CLT, tire um pouco de algumas dúvidas, mas caso você que está me assistindo aqui agora tenha críticas, sugestões para que nós possamos, em aulas posteriores, em vídeos posteriores, melhorar as nossas informações, receberemos com o maior prazer. Então, acesse lá o nosso blog, chamado Blog Momento Jurídico. Com certeza, esse vídeo estará disponível para que você possa fazer a sua crítica, o seu comentário. Um forte abraço a todos e já que falamos sobre férias, boas férias para todos que estão nos assistindo nesse momento. Forte abraço e fiquem todos na paz de Deus.